Estimados catequistas, professor Rogério, que já está conosco, que vai ser hoje de noite o nosso assessor, é uma alegria, queremos acolher a cada um dentro deste mês da Bíblia, onde realmente somos felizes, porque chamados a conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais a gente ama, mais se conhece. E a palavra se encarnou e armou sua tenda na itinerância humana. Tudo para poder sentar-se à mesa conosco, ser percebida aos nossos olhos, tocada e escutada. A palavra encarnada, somos chamados a assumir dentro da nossa condição humana. Por isto, humildemente lhe pedimos, Senhor, vem habitar o mundo em todas as circunstâncias. Arma tua tenda no meio de nós. Hoje, mostra-nos o teu rosto de Pai e faz-nos sentir filhos e filhas amadas. Senhor, vem habitar a vida de cada um de nós e faz-nos verdadeiras testemunhas da tua palavra. Senhor, vem habitar no meio de nós e arma a tua tenda para que contigo possamos continuar a caminhar. Que saibamos saborear e comunicar a tua pessoa, o Filho de Deus, a palavra da vida. Venha habitar em nossos corações para que, como discípulos, discípulas, missionários, missionárias, possamos manifestar e comunicar o que vimos, ouvimos, o que nossas mãos tocaram, o verbo da vida. Venha habitar o mundo das palavras, viva em nós, em nossa tenda, e transforma-a em espaço de comunicação que gera comunhão, encontro, solidariedade e alegria contagiante. É neste espírito que hoje queremos abrir o nosso coração para esta presença do Deus uno e trino no meio de nós, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E invoquemos a luz do Espírito Santo para que assim possamos compreender, acolher a palavra e que também o nosso assessor Rogério se sinta muito bem-vindo ao nosso meio para assim trabalharmos juntos a pessoa de Jesus no Evangelho. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Que nossa Mãe Maria possa ser conosco a discípula a ouvir a palavra, acolhê-la no coração e assim ela se tornar vida na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta unidade, nesta comunhão, possamos trabalhar. Professor Rogério, a palavra está com o Senhor. Boa noite a todos, amadas catequistas, e eu acho que tem um amado também no meio, né? Eu acho que eu contei um amado, tá? Eu quero dar as boas-vindas a vocês, né? Nesse espírito de comunhão, né? Nessa estrada de aprendizagem, que é um processo que nos segue por toda a vida, né? E graças a Deus nós temos essa consciência, essa capacidade de aprender e também a capacidade de ensinar. Então, dentro do processo de educação, eu vejo vocês também como uma figura extremamente importante, porque, sobretudo, né, dentro da proposta do Evangelho, nós estamos carregando aí o que há de mais importante nessas literaturas, que é a capacidade de ensinar. Eu não consigo entender os evangelhos de outra maneira a não ser caminho, ensinamento, trajetória, né? E dentro de uma proposta que, sobretudo, fica totalmente arraigada a questão dos princípios.
os princípios cristãos, os princípios religiosos, que são os princípios que não se mudaram durante a história, que são os princípios que trazem um valor, né, que é extremamente necessário para o dia de hoje. Valores esses que, de repente, se perderam no caminho, né, que levou o ser humano a ultrapassar alguns limites, mas aqui estamos nós, né, na nossa missão de educadores, de catequistas, tentar resgatar, né, revitalizar todo esse processo de ensino e aprendizagem, esse princípio que é tão importante para a existência da nossa própria vida. Então, veja só como Jesus, lá atrás, né, como esses livros, essa literatura tão inspirada, né, lá atrás, já mostrou, né, já mostrava os caminhos que nós deveríamos percorrer. Mas por um motivo ou outro, né, em algum momento da nossa vida, a gente se distancia um pouco dele, né, e aí precisa de figuras como vocês, figuras como nós, para poder realinhar, reajustar e colocar de volta, né, os nossos amados irmãos no caminho da palavra de Deus, né? Esse trabalho com os evangelhos vai nos levar a uma série de reflexões, e eu fico muito feliz como educador hoje, né, como membro de uma comissão de educação do nosso município, ver que toda essa trajetória, né, toda essa construção que foi proposta pela Bíblia, né, pelos evangelhos principalmente, estão inseridas hoje também nas salas de aulas, né, dos nossos educandos no Brasil de ponta a ponta. Então, eu fico muito confortável que, finalmente, se percebe, né, que essa mensagem deixada por Jesus Cristo é de extrema importância e todo brasileiro e brasileira deve, né, corroborar e beber dessa fonte de extrema sabedoria e de extrema importância. Então, na condição de professor hoje, eu me sinto muito feliz por saber que a proposta, o currículo das escolas hoje, né, está impregnada de Espírito Santo, né, através do ensino religioso. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo. Bom, uma apresentação breve para vocês. Eu sou Rogério Lázaro, né, eu estou aqui na região, no município de Eduardo Magalhães, desde 1996, eu vim desbravar um pouco do Cerrado naquela época. A minha formação inicial é a parte de filosofia, e nas academias eu sou muito questionado por ser católico, né, sendo filósofo, como é que eu consigo conciliar as duas coisas, de ser filósofo e ser católico, né? Eu já fui questionado várias vezes, inclusive pelo meu amigo Padre Heraldo, uma vez também me fez esse questionamento, como é que você consegue equilibrar sua vida, né, com duas visões tão extremas, né? Mas a resposta é muito simples, né? Eu me prevaleço dos princípios, e a pessoa que se prevalece dos princípios cristãos, né, nenhum ensinamento extra, né, nenhum ensinamento que orbita a nossa vida consegue derrubar aquilo que é mais importante para mim, que é a minha fé, né? E eu sei que eu corroboro da ideia que a fé realmente remove montanhas, e eu sou testemunho disso. Então, acho que nenhum outro estudo periférico vai derrubar essa ideia que eu tenho sobre a questão da minha fé, tá? Então, nós temos um trabalho árduo pela frente nessa questão de formação, nós temos muita informação para compartilhar com vocês, né? E vamos aos trabalhos, ok? Eu preciso já começar a colocar em prática aqui o que eu preparei para vocês. Tá? Então, nós estamos aí nesse curso de participação de formação de catequistas, né, da nossa paróquia central, e eu começo, então, eu só quero que vocês me dêem um positivo em relação, né, à apresentação, se vocês conseguem enxergar bem. Qualquer dúvida, manda uma mensagem no chat aí, ok? Tá? Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui nesse primeiro momento, né, a primeira concepção que eu vejo quando a gente trabalha a introdução do cristianismo, né, na vida de qualquer pessoa, e esse trabalho a gente sabe que acontece muito cedo na vida de todos nós, mas como adultos, né, como catequizandos,
eu acredito que esse seria uma boa retórica para poder discutir com nossos alunos, já no primeiro momento de encontro com ele. Está dito que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Consigo compreender claramente a condição de ser imagem. Nós somos imagem de Deus. Eu me olho no espelho e consigo ver o eu, Deus. Agora, para nos entender como semelhantes a Deus, temos que melhorar muito enquanto ser humano. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio transformador, a grande ideia transformadora que a catequese tem que trazer para o nosso aluno. Porque, acima de tudo, ela vem recheada aí de conteúdos, né, de práticas, de entendimentos que são extremamente necessários para a formação integral, né, desse ser humano que está nessas salas de aula. Então, assim, é de uma propriedade muito grande, né, essa nossa missão, porque a gente tem que carregar como estrutura fundamental esse pensamento, né, que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Né? Uma coisa eu compreendo claramente, através dessa minha imagem, mas para eu chegar ao nível de semelhante a Deus, né, para nós chegarmos a esse nível de semelhança a Deus, nós precisamos aí de um trabalho, né, de reflexão, né, muito grande. E essa formação com base nos evangelhos, o tempo todo os evangelhos nos guiam, né, dentro da premissa de que Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é partilha, né? E esse amor, essa bondade, essa partilha são os princípios, né, que estão sendo deixados para trás, que têm desconstruído a nossa humanidade. Então, a gente tem que trabalhar com o Evangelho nessa perspectiva de ajudar na construção desses serinhos humanos que estão na nossa sala de catequese. Porque, de repente, a família não está dando conta, a sociedade não está dando conta, a escola não está dando conta, e a catequese aí entra como um reforço na construção desses valores, né, e na manutenção desses princípios cristãos que são tão importantes, tá? Deixa eu ir para então, porque a gente começa, dentro do processo de formação, a tentar entender o que é essa terra de Jesus, então? Aqui a gente precisa abrir mão um pouquinho da questão histórica, né? E eu vejo que pela própria localização, né, das terras de Jesus, ela é muito estratégia, ela foi muito estratégia, e daí essa condição toda geográfica do estudo de disputas desse lugar, né? E até que, enfim, né, uma boa história sobre esse lugar, né, que é justamente a existência de Jesus. Então, o surgimento de Jesus, o nascimento dele, a vivência dele nessa região, ela apaga, né, por um bom tempo, aquela imagem, né, ruim que existia sobre essa terra, né? Então, a gente traz essa questão da terra de Jesus, do espaço de Jesus, e a gente tem que transportar isso para a nossa realidade, né? Porque hoje nós conseguimos entender a terra de Jesus, o espaço de Jesus, como espaço também nosso. Por quê? Porque é um desejo nosso ter Jesus, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso espaço geográfico também. É extremamente importante para nós que tenhamos Jesus, inclusive, dentro de nossas casas, e principalmente dentro dos nossos corações. Então, esse espaço geográfico, ele está ali, essa terra está ali, para mostrar o quanto Jesus teve a capacidade de transformar o seu entorno, né? O quanto que ele transformou aquela realidade, né? De uma terra conturbada, deturpada, né? E hoje recebe o título de Terra Santa. Por quê? Por causa da existência de Jesus lá. Por causa da presença de Jesus lá. E por causa da capacidade que ele teve de transformar ao seu redor. E é justamente isso que os evangelhos trazem, né? Eles o tempo todo mostram essa capacidade de transformação
que teve Jesus Cristo. E eu acho que o fundamental disso tudo, né, é que nós estamos falando de um homem, né, um homem semelhante a nós, um homem de carne e osso, né, que viveu numa estrutura social, política, econômica, né, geográfica, igual à nossa, né, com as suas benesses, também com os seus problemas. Então, assim, o aluno, o nosso catequizando, ele tem que entender que nessas questões políticas, sociais, geográficas, econômicas, né, Jesus não viveu diferente de nós, não. Né? Eu acredito que as dificuldades que ele passou foram muito maiores do que a que nós passamos hoje. Então, se eu faço um comparativo com essa existência dele naquela localização e vejo a nossa existência hoje, nossa localização, a gente consegue perceber uma grande diferença, né? Diferença de cultura, diferença de tradição, né? Diferenças sociais, né? Que também tem as parcelas negativas, né? Mas, de longe, a gente vai enfrentar nos dias de hoje a realidade que Jesus Cristo enfrentou, né, no seu tempo. Então, nós temos aí que o aluno entenda essa condição, que Jesus viveu também em condições geográficas, políticas, econômicas e sociais, né, da mesma forma que nós vivemos hoje. Agora, a questão fundamental é, o que ele fez para mudar esse entorno? Né? E aí eu lanço a pergunta para vocês, para nós, né? O que nós fazemos para mudar o nosso entorno? Tá? Então, essa é a grande reflexão que fica sobre a terra de Jesus. Outra questão importante também é que nesse contexto da terra de Jesus, existe um paradoxo muito importante, certo? Chamada sabedoria. Sabedoria. Vamos transportar essa ideia de sabedoria para o tempo presente, né? Nós somos acometidos o tempo todo, né, ao entendimento que vivemos uma sociedade do conhecimento, né, uma sociedade da informação. E eu concordo sim que vivemos uma sociedade de conhecimento e informação. Mas a grande pergunta que fica, onde chegamos com esse conhecimento e essa informação? Né? Onde é que nós chegamos com esse conhecimento e essa informação? O que eu tenho feito com esse conhecimento e essa informação? Se as minhas atitudes cristãs prevê que eu mude o meu entorno com o meu conhecimento, com a minha informação, de repente está nos faltando aí, e isso eu coloco em linhas gerais, em condições gerais, está me faltando aí uma questão importantíssima. A minha sabedoria. Então, de repente, sabedoria é um ingrediente que está faltando aí nas receitas de vida de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque sabedoria é aquele momento, aquela instância do conhecimento que você consegue perceber que toda a sua vida foi mudada porque você a praticou. Né? Então, o conhecimento, ele se converte em sabedoria a partir do momento que eu me transformo numa pessoa melhor, né? E que eu me coloco na condição de pessoa melhor e que sirva de exemplo para o outro. Então, nesse contexto de catequese, eu acho que não comporta, né, nesse ambiente, um catequista que não tem ali uma história de vida, né, para contar. Uma história de resultado, uma história de êxito, uma história de sucesso. Né? Por quê? Porque essa ideia do eu ali como catequista pode converter o quê? Em exemplos para os meus catequizandos. Né? Então, e lembra disso, os exemplos, eles arrastam por uma vida toda. Né? De repente, eu estou lá com um monte de esforço, de repente, para aplicar um conteúdo, né, e eu cheguei com um exemplo que eu consegui mudar e impactar a vida, né, desses meus alunos que estão ali ouvindo de mim, né, na minha condição de educador. A gente tem que pensar muito nessa questão da sabedoria também, porque é de extrema importância. Um segundo momento, então, nós temos aí a definição de sabedoria. Eu não vou ficar na linha da leitura, não, porque esse material vai ficar com vocês, então vocês podem fazer uma leitura depois,
fazer as suas reflexões, né? Mas uma questão importante neste contexto aqui da sabedoria é uma coisa extremamente válida para a relação de Jesus Cristo com Deus, né? Nós lembramos, a gente lembra, né, da história e vivenciou essa história e vive e compreende essa história e somos apaixonados por essa história, né? Que a relação de Jesus com Deus, né, é uma relação em que ele o tempo todo questiona o Pai, né? Ele não compreende ali que ele está sendo usado o tempo todo pelo Pai dele, né? Ele não consegue compreender, assim, na prática, no momento ali, tudo que ele está fazendo. Aquilo tudo é muito maior que ele, né? E o trabalho de um catequista também é muito maior do que nós, né? Não cabe do trabalho do catequista, por exemplo, a questão da vaidade, né? Jesus não tinha vaidade, mas ele questionou, sim, né, o Pai, e no último momento ele disse: Senhor, tu me abandonaste, né? Ele não teve a capacidade de entender tudo que ele tinha feito anteriormente, né? Toda a história que ele tinha deixado, toda a mudança que ele propôs, toda a reflexão que ele propôs. Então, de repente, eu faço aqui uma reflexão no meu trabalho e às vezes percebo que, olha, parece que não está muito bom, eu não estou atingindo meus objetivos, né? Está faltando um pouquinho de metodologia, está faltando um pouquinho de didática, né? Mas sabe o que na verdade falta? É a sabedoria, né? Porque a gente tem que entender que nós estamos falando de seres humanos, de crianças, adolescentes, que são oriundos de diversas realidades, né? E a catequese vem no intuito de impactar essas realidades positivamente. Como? Dê exemplos, né? Mostre realidades para os seus alunos, né? Busque aí bons exemplos e dê para eles. Tá? Então, foi o que ficou marcado na vida de Jesus. Os exemplos que ele deixou, né? E hoje estamos nós aqui, né, mais de 2000 anos depois, trabalhando, né, tentando entender novamente esses exemplos dele e carregar isso para a nossa vida prática, tá? Então, a questão aí, né, é muito importante para ser discutida. Bom, a questão que eu já até falei anteriormente, outra questão, é os aspectos fundamentais da terra de Jesus. Geograficamente. Perguntas? Ouvi alguém falando? Ok, então tá, continuando. Então, todas as características importantes para a nossa existência, Jesus também vivenciou isso. As questões geográficas, né, a geografia da terra de Jesus, ela é importante, né? Se você analisar no nosso mapinha lá, vou voltar no mapa aqui, né, essa região tem essa porta aberta com o mar Mediterrâneo, né, e vocês viram que rapidamente, eu diria rapidamente, se a gente colocar na cronologia, né, a ideia de Jesus, ela cruzou, né, esse mar Mediterrâneo, né, e chegou lá no Ocidente. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho mudar um pouco a apresentação aqui, bem rápido. Olha só, vou diminuir um pouquinho aqui, né? Se eu pego o meu Google Map, por exemplo, e vejo aqui a terra de Jesus, tá vendo só? Eu tenho aqui a terra de Jesus hoje, a abrangência que essa terra tem, né? Então, geograficamente, seria possível que essa ideia de Jesus Cristo, né? Esse ensinamento de Jesus Cristo, dado a importância dele para essa terra, ele iria rapidamente, né? Na cronologia, romper fronteiras e chegar, né, às terras do Ocidente. E a gente sabe que a instalação, né, a propagação da ideia toda vai acontecer, então, na Itália, né, durante o período do Império Romano. Por quê? Porque
estrategicamente, o Império Romano precisava de um elemento capaz de unificar as suas forças, né? E eles entendem que a presença de Deus, né, e a presença de uma história viva, a exemplo de Jesus, seria extremamente satisfatório para unir o seu povo, né? Então, Roma assume Jesus Cristo, né, assume essa ideia, né, e coloca em prática, né, com qual objetivo? O objetivo de unir as pessoas, né? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, né? Parece assim muito áspero, né, e muito árduo entender a ideia de Jesus, né, ou entender Jesus como uma ideia, né? Mas nós estamos falando nesse elemento aqui religioso, né, de uma trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo numa única pessoa, né, e ele se propôs a ser isso, né, Pai, Filho e Espírito Santo o tempo todo. Mas o principal de tudo é a ideia da unificação, né, a ideia de união que é implementada em Roma, né, através dos apóstolos. Tá? Então, assim, a gente precisa também, caso haja questionamento, né, Jesus, a princípio, assim, da própria história, ele vai ser visto aí como, né, a gente sabe que a ideia, né, de Deus também, em algumas vezes, ela vai ser uma ideia mitológica. Deus é um mito, né, e de repente a pessoa se ofende. Como assim, professor Rogério? Deus é um mito, né? Mas eu consigo me desvencilhar desse mito? Ele é um mito no sentido de entendimento, mas para mim é real. E para vocês, não é real também? Qual é o motivo que nos trouxe aqui nessa reunião hoje? Não é entender a realidade da existência de um espírito, né, de um Deus superior, onipresente, onisciente? É o que está Bom, então, esse mito, né, para nós, ele é uma grande verdade. Estou colocando isso até porque a primeira premissa que Roma utiliza para entender e para divulgar, né, a história de Jesus Cristo é justamente essa, que mesmo sendo um mito, né, ele é uma realidade. Eu não posso ver, né, mas eu consigo sentir. Tá? Nós temos momentos aí que na congregação, né, na oração, né, na liturgia, eu tenho certos arrepios, uns certos calafrios, né, que eu não consigo explicar racionalmente, né? Eu acredito que neste momento ali é o sinal de Deus sobre nós, mesmo com esse entendimento sobre o mito. Ok? Bom, deixa eu só voltar essa apresentação, eu só queria mostrar isso para vocês, essa importante estratégia geográfica. Ok. Deixa eu voltar aqui para o meu slide, então. Bom, outra questão também, a agricultura, né? Eu estou falando aqui na perspectiva econômica, né? Como é que era a comunidade, né, que viveu nesse tempo de Jesus? Trabalhadores também, né? A agricultura era uma ferramenta de subsistência, né? Nós temos aí praticamente o final da ideia do homem nômade, né? O homem está mais fixo agora, e a gente vai ver isso no próximo curso sobre as comunidades. Então, o homem se fixa, né? E ele começa a buscar ali estratégias para poder se manter em determinado lugar, tá? E a partir disso, então, ele tem que desenvolver técnicas aí suficientes para a sua própria existência. E a agricultura é, né, um elemento favorável aí a essa existência, né? Estrategicamente, nós vamos ver lá uma série de fontes, né, de água ao redor de Jerusalém, né, de Nazaré, que colaborava com essa expansão da agricultura. E automaticamente aí você tem, né, a questão da economia desenvolvendo, né, com base nessa agricultura por conta da condição geográfica
dessa região. Então, a gente consegue essa compreensão. Então, o lugar ele é importante, primeiramente, pelos aspectos geográficos, né? Pelos aspectos econômicos e, sobretudo, ele se torna mais importante por ser a terra de Jesus. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Automaticamente, essa ascensão econômica, né, que esse lugar tem, desperta também um interesse aí, né, de uma política muito mais, contundente, né, uma política muito mais ferrenha. E é exatamente dessa forma, né, que a política tentou organizar, né, essa sociedade, né, da terra de Jesus. Aqui nós temos a presença, né, do César, os governadores, os procuradores, né, Herodes, os sumos sacerdotes, né, os saduceus, está aqui também, os escribas, né, os artesãos, trabalhadores, agricultores e ainda a classe mais importante para Jesus, os pobres e excluídos, né? Então, se eu analiso socialmente, né, essa terra de Jesus, e se eu olho essa organização social aqui, eu não vou ver muita coisa diferente da realidade de hoje, não. Nós, né, estamos nos dando com a mesma situação, né, com a mesma estrutura política, né, que está lá organizada por classes sociais, né, não é diferente, né? Agora, qual que é a diferença? É aquilo que eu falei. Por que o papel de Jesus é importante aí? Porque ele é o primeiro que vai questionar essa organização social, né? Por que tantos ricos e tão pobres? Por que esses pobres têm, né, que trabalhar na condição de sustentar esses ricos? E a pergunta que eu faço é a seguinte: mudou alguma coisa de lá para cá nesse sentido? Né? Acho que a pergunta fica: cadê os corajosos, né, para poder questionar essa estrutura política? Bom, Rogério, nós temos um grande exemplo. Tá? Jesus questionou essa estrutura política. Jesus trabalhou em prol dos pobres, dos oprimidos, dos excluídos, né? Jesus tentou fazer uma ponte aí entre o céu e a terra no quesito, né, espiritualidade, ligar esse homem a Deus, e foi exatamente nesse ponto, né, na intercessão de Jesus ali, para que a pessoa se ligasse a Deus, foi que esses pobres e excluídos, né, ganharam uma visibilidade. Né? Por quê? Porque, né, a preocupação principal, né, de Jesus Cristo, né, como representante legítimo de Deus na Terra, é justamente o quê? Salvar esses pobres e esses oprimidos, né? E aí é claro que, compreendendo que, né, acima de mim existe aí um céu que vai me salvar, né? Eu mesmo com a minha riqueza, eu quero estar disposto, eu quero estar preparado, né, e pronto também para essa salvação. Né? E aí é claro que toda essa classe mais alta, né, dessa relação política, ela vai começar a repensar seus valores e vai começar a tomar atitude em relação aos mais pobres, né? Mas nós temos aí um grande impacto nesse momento, que é o quê? Que é a crucificação de Jesus. Porque ele tenta mudar, né? Ele questiona essa estrutura. E no dia de hoje também é exatamente da mesma forma. Quando a gente critica alguma estrutura aí já, né, engendrada politicamente, de repente os resultados não são tão bons assim, não. Tá? Então, acho que está faltando falta muita gente para dar a cara a tapa, vamos dizer assim. Né? Eu acho que vocês, enquanto catequista, carregam um pouco dessa ideia de dar a cara a tapa. Né? Porque vocês estão pegando aí uma estrutura, né, social na cabeça dos nossos alunos, né, e o nosso trabalho se torna muito árduo no sentido de ajudá-los, né, na reconstrução deles mesmos.
para ele entender que essa ideia de diferença social, de classe social, de preconceito racial, em nenhum momento Deus, né, Jesus, utilizou dessas questões. Então, a gente precisa entender que, perante Jesus, perante a Deus, todo mundo é igual, né, principalmente os pobres e humilhados. Tá? Aqui, então, no nosso próximo slide, nós temos aqui, então, os objetivos dessa passagem que a gente viu agora. Né? O que o aluno precisa compreender? O nosso catequizante precisa compreender que Jesus tem sua naturalidade, Jesus vive numa estrutura social organizada, Jesus entende todas as características da sua região, quer ela seja social e política. As relações de poder são fatores importantes, e Jesus, sobretudo, questiona os padrões de ética e moral. Né? E é justamente, né, essa última questão aí, né, que Jesus é muito mais condenado, porque ele questiona realmente os padrões de ética e de moral. Eu só preciso fazer um parênteses, então, na questão de ética e moral, tá? Vamos lá. É justamente esse exemplo, né, da sabedoria. Eu acredito que um ser ético hoje, ele é um ser sábio. Por quê? Porque quando eu sou ético, eu tenho a compreensão do que eu sou. Né? Eu tenho a compreensão da minha estrutura de pensamento, da minha estrutura espiritual, da minha estrutura física, da minha estrutura biológica. E como conhecedor dessa estrutura toda, eu tenho que me cuidar, né? Então, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que dar exemplos. Então, isso a gente traduz exatamente essa ideia de ética. Agora, já a questão da moral é aquele momento em que você percebe como as pessoas estão lhe vendo. Né? Como é que as pessoas estão lhe vendo? O que o meu comportamento diz, né, para as pessoas? Então, são momentos, assim, de extrema reflexão, né? Porque eu preciso me entender nessa complexidade toda, como ser espiritual, como ser físico, como ser biológico, né? Eu preciso me entender tudo. E, a partir dessa compreensão, eu consigo elaborar práticas, né? A viver uma prática de vida muito melhor, tá? Então, o nosso aluno lá de catequese, ele precisa que Jesus tem, né, as mesmas estruturas de existência que nós também temos. Agora, a diferença né, ele mudou o entorno dele. Né? E aí, nós estamos aptos a mudar o nosso entorno também? Rogério, o que eu preciso fazer? Né? Eu vou conseguir mudar o todo? Não. O que você tem de especial na tua mão hoje que pode ser mudado? Os seus alunos de catequese. Rogério, eu tenho 30 alunos. Eu vou conseguir mudar todos? Não. Não, de repente não. Né? Mas nós precisamos plantar sementinhas. Tá? Nós precisamos plantar sementinhas de amor aí e fazê-los compreender que isso é importante. Tá? Acho que esse é o nosso principal papel, porque nós estamos ali falando da vida de Jesus via evangelhos. E esses evangelhos são caminhos. Caminhos. Não tem uma resposta que a gente procura que a gente não acha nos evangelhos. Né? Não tem uma resposta que a gente procura que a gente não acha no livro sagrado. Né? Eu acho que todos os cientistas do mundo foram oportunistas, né? E usam esse livro, né, para dar respaldo aos seus trabalhos acadêmicos de hoje. Né? Quantos grandes estudiosos do passado fizeram isso? Eles vão, ultrapassam o limite do conhecimento, da racionalidade, mas de repente chega lá um grande questionamento. Onde é que está a resposta? Deus. Né? Metafísico. Então, a gente precisa entender, nós temos também um limite, tá? Mas eu posso ser um divulgador dessa ideia, né? E posso ser também semeador dessas sementinhas. Né? Olha lá os 12 apóstolos. Olha o respaldo, né, que eles nos deixaram hoje. Então, foram sementinhas plantadas. E a nossa missão também se reduz
né, se traduz nessa capacidade, né, de plantar sementinhas. Eu vi aqui que foi deixa eu ver quem foi que colocou aqui, o Santo Agostinho foi convertido escutando exortações de Santo Ambrósio, né? Você fez uma citação extremamente importante. Se a gente analisa a existência de Santo Agostinho, por exemplo, o primeiro movimento que ele faz, né, de transformação da estrutura religiosa daquela época, ele quase é condenado, né? Então, assim, foi muito pouco a questão do conhecimento que foi aberto para Santo Agostinho. Agora, se você vai lá em São Tomás de Aquino, aí você vê uma outra dinâmica, né, de trabalho. Por quê? Porque São Tomás de Aquino, ele utiliza da evolução da pedagogia, né? A exemplo dos estudos sociais de Thomas Hobbes, né? E vários outros filósofos da época, né? Então, ele consegue colocar a importância dos ensinamentos religiosos, né, numa perspectiva pedagógica. Então, entende? Olha, nós precisamos construir a nossa igreja, né, no sentido de abri-la. Nós precisamos abrir as portas da nossa igreja, ajudar no conhecimento, ajudar na transformação social, né? Então, eles são elementos fundamentais, importantes, né, que tem essa visão, tá? Vamos abrir a nossa igreja, vamos abrir as nossas portas e vamos acolher quem precisa. E o que é a catequese? A catequese é o momento, né, é o movimento da igreja abrindo as suas portas para acolher aqueles que precisam. Professor Rogério, precisa do que, afinal de contas? De amor, de acolhimento, de uma palavra de conforto, né? Quantos de vocês hoje não têm uma história para contar de um aluno que chegou com um problema e te pediu ajuda? Né? Eles fazem isso constantemente. Qualquer lugar que você abre espaço para o acolhimento, né, você colhe problemas e tem a capacidade, tem a oportunidade de transformar esse problema, né, num bem maior, né, de transformar essa vida. E aí, esse é o nosso entorno, esse é o nosso legado, né, e eu preciso estar muito feliz e satisfeito com isso, ok? Nós estamos aí fazendo exatamente aquilo que Jesus propôs. Acolhe o próximo, ajuda o próximo. E quem é o seu próximo nessa estrutura, nesse contexto? Seu aluno de catequese. Ok? Vamos então, e aí a gente chega na questão da religião de Jesus. Para a gente discutir a religião de Jesus, é claro que nós vamos ficar aqui pertinho da nossa fogueira católica, tá? Que é o que nos aquece, né? Mas eu preciso entender, quando eu falo de religião, o que isso significa. Como é que eu defino isso? Primeiramente, né, a capacidade de entender que a religião, ela tem que nos religar ao sagrado, né? E a minha compreensão de sagrado tem que ser aquela compreensão de amor ao próximo, né? Respeito aos princípios, respeito aos valores, respeito aos necessitados, respeito aos outros. Agora, quando eu coloco essa questão do respeito aí, eu trago para o meu contexto uma outra problemática. Olha o quanto é árduo, pela definição, ser religioso. Significa rigidez, releitura, reeleger ou religar. Então, nós temos aqui essa rigidez para poder enfrentar. Nós temos que ressignificar, transformar, reler tudo aquilo que já aconteceu na perspectiva da religião e passar adiante. Esse foi o trabalho dos apóstolos, né? E ainda, o tempo todo, buscar esse ato aqui, o ato de religar com esse sagrado. Porque se eu penso em ligação, automaticamente eu vou ter muito mais condições de fazer o meu trabalho, que é o quê?
acima de tudo, transformar, né? Mudar, melhorar o meu entorno, tá? E quando eu falo em religião, eu não posso ficar na casinha lá também, não, né? Na casinha da minha religião, sem olhar também o meu entorno. Porque, olha só, nós temos que pensar em religiões. Agora, como é que eu vou enxergar isso de forma social? Está aqui. O que são as religiões? É a necessidade de um movimento tradicional de se ligar a Deus. E isso tudo promove as religiões que nós temos aqui. Tá? Agora, eu fico, como eu falei para vocês anteriormente, como professor, eu fico muito feliz e tranquilo, porque, inclusive, dentro dessa estrutura aqui, né, da educação formal, da educação básica, essa Base Nacional Comum Curricular, ela tem um capítulo todo dedicado ao ensino religioso, tá? E eu vou aqui passar com vocês rapidamente, né, essa questão, para vocês entenderem a importância, né, de ter esse entendimento. A importância de ser sábio quando a questão é falar sobre religião. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante. Olha só, então, esse é o documento que está aí nessa estrutura da educação básica, dentro das escolas, e olha só que interessante os destaques, né, que essa proposta traz. Imanência, transcendência, alteridades, identidades, né? Olha só a questão da identidade de Jesus Cristo aqui. Finitude, né? Qual que é a finalidade da nossa existência? Olha que interessante o que esse trabalho vem trazendo. Práticas espirituais, os ritos, né? Os espaços, os territórios sagrados estão aqui lá. Vai falar assim muito das terras de Jesus. Isso dentro das escolas, ok? Das escolas públicas e particulares. As manifestações religiosas, né? Nós vivemos isso o tempo todo. As crenças religiosas, filosofia de vida, os mitos, né, que eu falei anteriormente para vocês, as divindades, as crenças, narrativas, oralidade, as tradições orais e escritas, está aqui os evangelhos, textos escritos, se encaixam aqui as doutrinas religiosas, as ideias de imortalidade, afinal de contas, vamos dizer assim, esse seria um atrativo aí, né, que nos faz religar cada vez mais com Deus. Os éticos, falei sobre ética também, filosofias de vida. Então, a educação brasileira, ela compreende, né, que se faz necessário colocar em qualquer ambiente de aprendizagem, né, uma proposta de religião, uma proposta religiosa que faça com que esse ser humano, qualquer ser humano, entenda a importância de buscar essa ligação com Deus, buscar ter essa intimidade com Deus. Então, todo o trabalho deve ser feito pautado nesse prisma. A família deve ensinar para a criança que a religião é importante, né? Estar perto de Deus é importante. A escola deve ensinar que estar perto de Deus é importante, né? A igreja vai ensinar e vai colocar isso na prática, que estar perto de Deus é importante. Os catequistas, por sua vez, vai reforçar a ideia de que estar perto de Deus é uma coisa importante, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa capaz de transformar a vida de qualquer ser humano. Tá? Então, aí, acho que ajuda um pouco a compreender qual é o nosso papel, né, enquanto catequista. Inclusive, eu sugiro, irmã, vou deixar também o link desse documento para vocês também, porque a Ninfa também, depois você passa isso para o nosso pessoal, porque traz, assim, estratégias metodológicas, né, ferramentas de trabalho que podem ser, assim, amplamente utilizadas dentro das salas de catequese, tá bom? Então, é uma ideia bem geral de que a educação hoje está enxergando a religião, e eu acredito que esse documento vai colaborar bastante com a prática de vocês enquanto catequista, tá? Rogério, Oi?
Só para lembrar, nosso tempo está indo, não sei se o senhor observou um pouquinho. Nosso tempo está indo, tem muitos ainda, mas... Nós temos, mas eu posso ser mais rapidinho agora então, tá bom? Ok, então tá jóia. Mas assim, já me coloca à disposição no privado depois para receber perguntas que forem necessárias, responderei a todos, ok? Quero que vocês fiquem à vontade, podem contar comigo na hora de planejar, na hora de buscar texto, de elaborar material, atividade, eu quero estar à disposição de vocês, tá bom? Independente do final de hoje dessa nossa conversa, tá bom? Eu fico à disposição. Então tá, deixa eu então voltar aqui rapidinho, essa questão da religião, né, da importância dela, e todo mundo reconhece isso, e vou passar agora um pouquinho, então, das expectativas, né? Uma questão importante também é entender que Jesus, então, tem a sua carteira de identidade, né? O nosso material vai trazer isso daí para vocês. Por que isso aqui? Se você vai para as escolas hoje ensinar o aluno a perspectiva histórica e social, a primeira coisa que você trabalha lá no primeiro ano, no primeiro aninho lá, é o registro do nascimento da criança, tá? Então, é importante que a criança, né, entre os mais pequenininhos da catequese, não fique pensando em Jesus só no campo espiritual, não. Eles têm que pensar Jesus no campo terreno também, lembra? Jesus botou o pezinho aqui, né? Jesus caminhou nessas terras também. Então, Jesus, ele não pode ficar no campo da subjetividade, não, tá? Ele não pode ficar lá em cima, não lembra que Jesus desceu, Jesus esteve aqui, né? Então, a criança, ela precisa perceber isso. Mostrar que Jesus também teve uma identidade, que ele viveu em algum lugar, que ele brincou enquanto criança, que ele nadou no rio, né? Que ele pescou, né? Que ele fez viagens, que ele andou a cavalo, né? A criança precisa entender que Jesus fez tudo isso também, né? Que ela pode fazer. Tá? Então, é importante que vocês trabalhem isso, principalmente com as crianças, né? É de extrema importância. Outra questão também, que eu acho que é importante para os nossos alunos, agora sim, entra mais a questão do adolescente, né? A questão dessas práticas libertadoras, né? Então, eu olho aqui esse emaranhado de imagens e vejo, assim, uma questão importante, principalmente essa imagem aqui que eu estou mexendo no cérebro, né? Esse é o nosso lado racional, e nós temos capacidade de pensar todo o nosso entorno. A gente pode pensar a nossa vida, a gente pode refletir sobre a nossa vida e tomar os caminhos certos. É essa a liberdade pregada por Jesus. E eu acho que nessa imagem aqui traduz bastante a função do catequista. Tá? Essa imagem traduz muito a função do catequista, por quê? Porque vocês têm essa capacidade de libertar muitos alunos, muitas pessoas, de que forma? Mostrando para ela que existe um caminho libertador, né? Que Deus está ali para nos libertar, né? Que Deus está ali para nos dar essa condição de ser realmente livres, né? Outra coisa importante também, por exemplo, eu trouxe até uma chargezinha aqui. Quando a gente pensa em liberdade, a gente vai para o campo político, a gente fala em democracia. E olha só a forma que essa criança entende democracia, né? Do grego demos, povo, e kratos, autoridade, né? Governo em que o povo exerce a soberania. E olha a reação dela. Ela ri. Por quê? Porque essa ideia de liberdade que foi construída, né, que tem sido construída, ela realmente não condiz com a realidade. Essa liberdade, de repente, ela está muito mais nesses campos aqui, né, na tentativa de sermos livres, né, e, de repente, o catequista, né, pode colocar uma ideia aí transformadora, uma ideia libertadora, né, uma ideia mais concreta de liberdade, né? Como é que eu posso me libertar? Através do entendimento, né, através da sabedoria que emana, né, da religião, através de Deus, através do ensinamento de Jesus Cristo. Eu acredito que nós, enquanto cristãos, né, nós temos muito mais capacidade de mobilidade, de transformação, de reflexão. Tá? E isso também são os anúncios aí da liberdade. Tá? Eu acredito que nós temos a condição e vivemos muito mais livres, né, do que outros, vamos dizer assim.
Aqui, nós falamos sobre essa prática libertadora, né? Jesus nos ensina, né? Jesus traz essa visão do eu, né? Como ser conhecedor, em qual perspectiva? Que eu seja ético, que eu tenha moral e, sobretudo, que eu seja feliz, certo? O estado de felicidade, ele é um estado de graça, né? E essa graça, né? Jesus, os ensinamentos de Jesus têm a condição de nos dar, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, que eu posso ser muito mais feliz, né, se eu transito aí pelos caminhos de Jesus. Tá? Isso, na prática, a gente precisa também mostrar para os nossos alunos. Uma questão importante também, e aí eu deixei algumas citações para vocês, mas uma adiante lá. Uma coisa importantíssima. Quando a gente fala na questão dos ensinamentos, né, de Jesus Cristo e dos evangelhos, eu tenho que pensar o seguinte, que lá nos evangelhos, o tempo todo, ele vai tratar da questão da mística de Jesus, certo? E essa mística, a gente deve entender essa mística como a metodologia, né? E o tempo todo eles explicam ali como é que Jesus fez para alcançar tanta gente. Então, tá vendo ali, ó, tem vários exemplos aqui de mística. Tá? No livro de Mateus, por exemplo, vai falar que o quê? Que a vida de Jesus não busca a reclusão dos monges essênios e nem se pauta pela prática penitencial de João Batista. Então, sim, eu tenho caminhos, né, para chegar a Jesus, tá? Olha lá, Jesus revela-se místico, ou seja, como alguém que vive apaixonadamente a amizade, a intimidade amorosa com o Pai. Olha só que interessante isso. Quem é esse Pai? É o Deus, a quem ele trata por Abá. Termo aramaico que exprime muita familiaridade com o nosso papai. Então, ele chama Deus de papai. Tá, isso está em Marcos, né? A suprema perfeição não consiste, obviamente, em alegrias interiores, nem grandes arroubos, visões ou espírito de profecia, mas sim em adequar nossa vontade à de Deus. Ok, eu tenho minhas vontades, sim, mas se eu faço adequação disso nessa perspectiva de Deus, dentro da mística, né, de Deus, ok, eu consigo ser melhor. Por exemplo, a irmã começou nosso encontro hoje com uma ideia mística, com a mística, né, uma oração. O que isso traz para a gente? Um momento de acolhimento, né, eu estou mais próximo de vocês, né, essa metodologia que ela trouxe me colocou mais próximo, mais à vontade, né, e com muito mais energia para desenvolver meu trabalho. Então, Deus aí me dá essa energia para eu fazer o meu trabalho. Né? Outra coisa importante também da mística de Jesus, a oração. Né? A oração é um fator importante e os nossos alunos, os nossos catequizandos precisam orar. Né? Então, de repente, em alguns momentos, a sala da catequese é o único momento em que esse aluno tem um espaço para oração. Já pensaram nisso? Ele tem toda uma rotina semanal, ele tem 1h30 de catequese, não é isso? 1h30? De catequese, e de repente esse é o único momento que ele tem para orar. Esse é o único momento que ele tem para tentar fazer uma ligação com Deus. Aí eu trago a brasa para nossa fogueirinha. Olha só a importância do nosso papel enquanto catequista. O único momento em que esse ser humano, né, se conecta com Deus é o momento que ele está comigo aí durante essa 1h30, né, que ele tem dentro da catequese. Então, isso é muito importante. Essa sala de catequese, ela tem uma função, né, espiritual muito grande para o nosso aluno. O papel de vocês é de extrema relevância. Não esmoreçam diante da dificuldade. Né? Então, você tem, de repente, 1h30 para tentar ajustar o que foi desconstruído durante uma semana toda na vida desse aluno. Pai bêbado em casa, a comunidade violenta, crime, assassinato, estupro, né? Isso está tudo na bagagem dessas crianças. E nós temos que ter essa condição de enxergar isso em 1h30. Tá? Então, pense nisso, né? A questão do papel de vocês. Então, nós temos aqui outra questão importante, o amor e mística de Jesus. Isso é extremamente importante. Ninguém jamais contemplou a Deus.
Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Lembra que eu falei? A imagem eu sou, eu vou no espelho e vejo Deus. Mas ser semelhante a Ele, só amando o próximo. Pelo menos amando o próximo, para chegar perto dessa semelhança. Isso aqui está em João, né? Outra coisa, o amor de Jesus ao seu povo é proporcional à sua fidelidade a Deus. Então, ele é tão fiel ao Pai quanto ama o seu povo. Por isso, ele aceita o cálice, não retém para si a sua vida, porque entende que o Pai a exige para o seu povo. É claro, no momento lá da despedida, ele fala, você me abandonou, Pai? Não, eu só dei a sua vida e você tem que compreender isso pelo outro, pelo próximo. Tá? E a compreensão disso é o seguinte, pelo menos 1h30 da sua vida, você está doando para o próximo. Né? Catequese é isso, é doação. 1h30, mas tudo bem, tem gente que não doa nem 5 minutos. Né? Eu estou realmente cumprindo aí exatamente aquilo que me faz ligar a Deus. Eu estou aí doando meu amor, né, para outras pessoas 1h30. Tá? Já é. Depois eu quero que vocês olhem também, né, dentro dessa mística, então, o Pai Nosso, ele é de fundamental importância. Né? Porque o primeiro momento eu orar para Deus, é mostrar, Pai, eu estou aqui intercedendo, né? Eu estou aqui colocando a importância que o Senhor tem na minha vida, né? Eu estou aqui santificando o seu nome. Deus é em primeiro lugar, né? Iniciou o dia, se eu inicio com Deus, se eu coloco isso para o meu catequizando, que eu preciso iniciar, né, ligado, conectado a Deus, ele vai ter um dia melhor, né? Deus é o nosso sustento, né? Lá dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Tem muita gente que não tem um pão de cada dia, mas tem Deus. Já é um bom caminho andado, tá? E aí, depois ele fala, Pai, olha, durante esse dia meu inteiro aqui, durante a semana que eu fiquei fora da catequese, eu pequei. Então, nessa oração do Pai Nosso, nós somos capazes de fazer essa reflexão com o aluno, para que ele peça perdão, porque ele também é um pecador. Tá? E depois ainda, além de tudo, eu ainda vou pedir para ele o quê? Proteção. Né? Eu vejo, entendo a oração do Pai Nosso, pessoal, como uma necessidade básica do ser humano. O Pai Nosso é uma oração necessária, ela é uma necessidade básica para qualquer cristão. Porque ela tem esse poder de fazer todo esse trabalho aí, né, de ligação, de nossa ligação com Deus. Então, o Pai Nosso nunca é demais, porque eu estou ali exprimindo e imprimindo no outro, né, de que forma eu me relaciono com Deus e ainda dando a ele o exemplo, né, do que esse Deus é capaz de fazer por mim e por ele também. Tá? Outro aspecto importante aqui são as mulheres do movimento de Jesus, né? Como eu falei, nós temos aqui que fazer uma grande ressalva, né? Por quê? Porque por mais que essa história toda, né, seja construída aí por homens, né, os evangelhos estão aí, né, os livros, né, estão aí, vocês podem ver que na história de Jesus, né, o protagonismo todo foi de quem? Foi das mulheres. Tá? Ô Mauro, não fica bravo comigo, tá bom? E o outro colega que está aí, eu acredito que são 2 colegas, não é isso? Dois rapazes, e vou te falar aqui, ó, são 22 mulheres no grupo e 2 rapazes. Então, aí, de quem que é o protagonismo? Não vou nem falar de Maria, né? Porque é muito logo, pô, Maria é a mãe disso tudo, entendeu? Né? Maria foi quem gerou, né, toda essa ideia. Então, eu até excluo um pouquinho Maria aí, tá? Mas o protagonismo, né? Quem está fazendo essa história hoje, né? São justamente vocês, mulheres. Então, vocês estão aí de forma muito dinâmica, de forma muito intensa, né? Fazendo um trabalho que eu acredito que alguns homens, muitos homens, não conseguem fazer. Tá?
Por que isso? Porque exige muito, é um trabalho árduo, é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho que precisa ter pé no chão, é um trabalho que tem compromisso, né? Então, a mulher aí está assumindo, né, esse papel, né, e disseminando essa ideia, né, do cristianismo através da catequese. Então, vocês mulheres têm realmente esse papel aí de extrema importância, né, nos fundamentos da catequese, da evangelização, tá? Apóstolas, tá? Eu diria assim, vocês hoje são apóstolos aí, né, nessa estrada tão difícil, tá? E é claro que eu não poderia deixar de trazer, então, né, a pergunta aí, quantas são as catequeses femininas? O número de professores é maior que professoras? Existem mais padres que irmãs? Irmã Lisete, a senhora consegue me responder? Então, assim, é só para mostrar para vocês, deixar bem claro, né, o protagonismo, né, a função, né, do trabalho de vocês nesse ambiente educador, nesse ambiente evangelizador, eu diria, tá? Então, evangelho, pense nisso, evangelho são caminhos, propostas, estratégias, metodologia, né? De que maneira eu posso chegar até o Pai, bom? E para finalizar, então, a minha fala, rapidinho aqui, mais um pouquinho só, eu vou colocar para vocês, então, eu acho que é uma canção, assim, que me inspira, de repente, a questão do chamado que eu recebo, né, e eu digo isso com bastante prioridade, porque, de repente, eu estou me sentindo, assim, um tanto sozinho, né, um tanto deprimido, né, nessa função dessa pandemia agora, em isolamento, e aí chega o seu Carrocínio, chega a irmã Lisete e me fala, Rogério, tem um chamado para você. Né, vocês não sabem o tanto que esse chamado alegra o meu coração, né, porque é o momento que eu posso exercer, né, com muito mais afinco, né, com muita paixão, aquilo que eu acredito que Jesus, né, que Deus preparou para mim. De repente, essa minha cabeça, esse meu espírito, né, foi um presente que eu ganhei de Deus, né, e que de vez em quando eu preciso utilizar e responder a esses chamados aí. Então, eu agradeço muito a irmã Elisete, né, o Carrocini, né, por lembrar de mim, né, no momento são momentos que eu tenho para, de repente, desvencilhar um pouco das angústias do dia a dia, né. Então, foi um prazer enorme debruçar sobre esse projeto, né, foi um prazer enorme esses 60 dias debruçado em estudos, né, mapas históricos, livros, né, então foi um prazer enorme me preparar para estar aqui com vocês hoje, né, porque eu considero esse trabalho de hoje aqui um trabalho de muita coragem, de muita responsabilidade, né, e eu acredito que esse seja realmente um chamado. Então, falando em chamado, eu trouxe para nós essa canção aqui. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste o meu nome, lá na praia, eu larguei o meu barco,
junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Tu me olhaste nos olhos. Bom, dado ao tempo aí, né, eu acredito que vocês foram chamadas, vocês todos, Jesus olhou em seus olhos e disse, pegue as suas ferramentas, pegue as suas redes e vamos passar de catequese. E lá aí estão vocês. Tá? Eu espero que eu tenha reforçado um pouco os nós da rede de vocês, para que elas estejam bem resistentes, para que vocês lancem esse mar aí e cada vez mais pesquem, né, gente para Deus. Então é isso aí. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês imensamente. Tá? Continue nesse trabalho, independente da dinâmica dele, da dificuldade dele, né? Mas lembre disso, Jesus olhou nos seus olhos e lhe chamou para o trabalho. É por isso que vocês estão lá. Muito obrigada, Rogério. Eu creio que realmente Jesus olhou nos seus e também disse assim, venha, participe da sua messe. Não é isso? Que Senhor, nós agradecemos imensamente. Passamos um pouco do horário, mas eu acho que valeu a pena. Então, nós queremos lhe desejar muita bênção, muita saúde, muita luz e muita paz. E semana que vem nos voltaremos a encontrar, né? Ok, amém. E lembre disso, qualquer dúvida em relação a projeto, a metodologia, a estratégia, podem aí, a Ninfa pode ficar à vontade para poder fazer essa ponte, tá, Ninfa? E para que eu possa ajudar, né, nessa missão de vocês, tá? Ajudar a reforçar os nozinhos aí, tá? Uma força, viu, amigo? Mas você tá meio sozinho no meio dessa mulherada aí, mas fazer o quê, né, cara? É isso. Então, que assim, tem o Mauro e tem mais alguns que agora não estão online, que estão nas outras comunidades, mas contamos com alguns senhores, mas realmente o protagonismo feminino sempre vence, né? Mas que bom, Mauro, que a gente tem o Mauro, tem o Rogério, tem um tal de Alessandro, tem outros que estão no caminho. Então, tá, Jorge. Então, que Deus possa realmente nos abençoar e cada um conceder uma noite de sono tranquilo, restaurador, e que amanhã, com Jesus, nós possamos continuar o caminho, deixar-nos olhar, deixar-nos realmente, né, penetrar por sua palavra, por sua graça, por seu amor, e viver a mística que ele nos deixou. Não é isso? Exatamente. Então, permaneçamos em sua paz e que Nossa Senhora Aparecida rogue por nós, derrame sobre nós seu manto de amor e proteção. Por isso cantamos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E que assim permaneçamos na comunhão de prece um pelo outro e Nossa Senhora nos cubra com seu manto de amor, sob a proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e paz a todos. Até mais.